Fala pessoal, sou o Edson, esse é o canal Trading e Valor. Bom, essa semana eu entrei numa operação em Santos Brasil com Raia Drogasil, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês, aproveitar, né, que eu entrei nessa operação, fazia um bom tempo que eu não entrava numa operação de long and short, porque os gráficos não estão interessantes, né? Eu já falei no grupo do Telegram, aliás, se você não sabe que tem um grupo do Telegram, tem um grupo. E eu falei lá no grupo, eu entrei no dia 31, vou até colocar aqui, 31/8, aí. E eu vou mostrar algumas coisas da planilha também que me perguntaram. Então, eu vou aproveitar a operação que eu entrei para comentar alguma coisa aqui com vocês, tá? Eu estou um tempo afastado por motivos pessoais, volto em breve, com mais constância, mas quero aproveitar essa operação que eu entrei para mostrar para vocês aqui, tá? Então, essa é a minha planilha de long and short, tá? E com ela eu consigo acompanhar, montar as operações, exportar para o robô que eu uso, né? Fazer algumas análises, previsões. E se você tem interesse, eu vou deixar esse vídeo aqui, você olha as funcionalidades. Caso interesse, informações na descrição, mas é só fazer um Pix para mim. O preço é R$29 e eu te devolvo. Não se esqueça de colocar na descrição do Pix o seu e-mail para eu saber para quem eu retorno, tá? Às vezes ocorre da pessoa não colocar o e-mail na descrição do Pix, não sei para quem eu devolvo e eu acabo estornando o Pix, tá certo? Bom, então vamos falar dessa operação. Em primeiro lugar, os resíduos, né? O gráfico de resíduos aqui está bastante interessante, né? Ele tem aqui características que a gente gosta. Deixa eu colocar isso aqui do lado de cá. Tem coisas que a gente gosta aqui, que é esse movimento de zigue-zague, né? E atingindo pontos aqui de dois desvios positivos ou negativos, né? A gente atingiu bastante aqui. Estamos no momento atingindo mais um, né? Estávamos. Outra coisa interessante aqui é isso aqui, que é essa estabilidade desse beta aqui. Deixa eu pegar até reta, porque senão não sai reto. Né? O beta rotation está bem estável. Lembrando que é legal ter um beta rotation estável, porque o beta que nos dá a proporção entre os ativos, né? Que eu estou comprado e vendido. Quem dá essa proporção é o meu beta. No caso aqui, o beta é 0,30, né? Praticamente relação de 1 para 3. E quanto mais estável isso aqui, melhor, porque a gente vai estar sempre andando, né, de acordo com a nossa entrada na operação. O mercado não vai desajustar, né, tende a ficar mais estável, isso é bom para a gente, tá? Então, eu entrei nesse tamanho aqui de posição e eu não entrei logo que bateu nos dois desvios. Por que isso? Porque eu vi uma coisa aqui em Santos, Brasil, que. Não, é dia 30. Então volta um pouquinho. Cadê? Voltei dia 30 aqui, né? Isso. Não, entrei dia 31, gente. Peraí. Dia 30 não. Entrei dia 31 aqui, né? Então o dia que eu entrei foi aqui. Eu esperava que ele chegasse aqui nos dois desvios. No suporte, né? Que a média de 200, essa MMA 200, que eu gosto de usar bastante como suporte, tende a respeitar. Se a gente for ver aqui, ele até respeitou, né? Então eu gosto bastante. E eu usei o valor que ela estava no dia para estimar a minha entrada, né? E ela estava aqui, 8,56. E vamos falar primeiro da outra, né? De Raia. Como que estava Raia nesse dia? Raia estava aqui, ó, no dia 31. Eu estimei, como fez um candle forte aqui, né? Numa região de médias, média de 8, média de 20. E aí eu estimei que fosse ficar um pouco lateralizando até voltar a subir de novo eventualmente, né, tocando a média de 21, eu estimei uma lateralização. Isso, óbvio, antes do pregão abrir, né? Então, eu estimei uma entrada aqui, eu uso essa parte da planilha, me perguntaram essa semana, para eu colocar um preço aqui, fixo, que ele vai passar por cima do preço de mercado, ele vai obedecer isso, calcular com isso. Então eu coloquei 8,55, porque 8,55, porque era a minha média de 200.
e eu mantive o 27,63, que era a última cotação até então. Tá? Isso deu um desvio de 2,83, mais ou menos 2,80. E eu coloquei no robô, o robô acabou pegando a minha entrada em 2,81, se não me engano, a gente vai ver aqui. Então, por isso que eu estimei essa entrada bem lá embaixo, né, baseado ali numa análise técnica. Eu vou até pegar aqui o preço de fato do robô. Eu deixei separado o preço de entrada, né? Foi, ó, Raia 27,55 e Santos Brasil foi 8,53, tá? Então 8,53 com 27,55. Esse foi a minha entrada. Então 8,53. Né? Então eu mostrei como que eu estimei a minha entrada e a minha entrada real depois que eu coloquei no robô. 27,55 era? Acho que era isso, né? Vou voltar lá. 27,55, isso mesmo. Então, isso, ó, 2,81. Essa foi minha entrada. Eu vou até registrar aqui a operação. Essa parte da planilha eu faço acompanhamento, né? Então, eu entrei aqui a 2,81. Vou colocar aqui o financeiro, que já vai entrar, vou explicar como eu sei o tamanho que eu entro. Você fala, putz, Edson, mas tá, por que você entrou em 700 com 200? Primeiro motivo é o tamanho de mão suficiente, né, necessário, para eu ficar com lotes cheios, o mais próximo de lote cheio possível. A gente sabe que o beta, né, é um número aqui real, né, tem as suas casinhas decimais, então nem sempre dá uma relação redondinha. Então eu procuro ficar o mais próximo possível, opero lotes cheios, né, tem mais liquidez, né, menos spread, opero lotes cheios e fiquei aqui próximo a 200 com essa proporção, comprando 700 Santos Brasil, vendendo 215. Na verdade, eu entrei assim, né? 700 com 200, como vocês viram na nota. Então, e por que esse tamanho? Porque eu não entrei com 1.400, por exemplo. Porque eu procuro, né? Aqui a planilha também dá, se eu tiver o meu lucro de 2 desvios, né? De um desvio, na verdade, ó, que aqui é o desvio do ganho, eu posso alterar isso aqui. Se eu quiser sair com 2 desvios, vai para 434. Eu normalmente uso 1 para 1. Um de stop, um de gain. Stop loss, stop gain. Então, eu trabalho com em torno de R$200 de prejuízo da minha mão, tá? De lucro, no caso aqui é lucro, 200 de prejuízo. Então ficou um tamanho que é adequado ao beta neutral, consigo entrar num lote bem próximo ao lote cheio e fica próximo ao meu loss padrão de mão, tá? Então é por isso que eu entrei. E aí eu coloquei no robô, ele acabou pegando e depois a operação foi a favor, né? A gente pode ver aqui, a favor, hein? A operação ainda está indo, né? No dia 1º, deixa eu tirar aqui, ó, senão ele não vai calcular, já fixei o preço. No dia 1º deu uma subida e a operação está com 148,11 no prejuízo. O que aconteceu? Na verdade, Santos Brasil subiu 2,58 e Raia Drogasil caiu 0,04, mais ou menos em linha com o que eu estava esperando, uma consolidação depois de candle forte e uma volta, um recuo, né, sentindo a média dos 200, tá? Outra coisa que me perguntam, falam, Edson, você entra em operações baseado em análise técnica? Sim, eu faço long and short, mas eu também utilizo análise técnica. Para mim, valida a operação, né? Então eu olho a operação por quantitativamente, né? Que esse é o modelo quantitativo. Eu olho a operação, tá interessante? Eu sempre procuro uma validação em análise técnica também. Costuma ajudar, tá? Tem gente que é 100% quant, só olha isso aqui e não quer saber da análise. Eu prefiro olhar a posição dos papéis. E por que isso? Porque para mim, quanto mais é o que o Stormer,
né, chama de ponto de cataclismo, né, que ele diz que quanto mais evidências para uma coisa acontecer, mais forte, né, é a chance daquilo acontecer, e eu acredito isso. Então, por exemplo, se você olha uma posição que está boa no gráfico, está no gráfico diário, por exemplo, mas está em cima de uma média no semanal, está em cima de banda de Bollinger, sabe? Você tem mais fatores corroborando para essa operação ir a seu favor, para mim é interessante. Eu gosto de olhar isso, tá? Então, essa é uma operação que eu fiz em Raia Drogasil, que andou a favor, né? Então, e é uma operação que estava interessante no gráfico de resíduos e também por análise técnica, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Eu olhei isso aqui, long and short, e eu queria também aproveitar para fazer uma coisa. Quanto tempo de vídeo que a gente tem? 11 minutos. Que outra coisa, outra planilha que eu estou fazendo e olhando, estou gostando bastante, aliás, que é esta aqui, que eu chamo de Spike, né, que ela, a ideia dela é olhar gráficos justamente como Raia Drogasil, que eu vou colocar aqui, deixa eu até copiar, porque tá vendo que ela tem muito pavio, então a ideia é ver uma faixa de pavio que eu consiga fixar um percentual, por exemplo, 2% de alta ou queda, eu entro comprando ou vendendo. Então, por exemplo, aqui, subiu um tanto, eu entraria aqui vendendo e esperaria um retorno e sairia da operação. Então, essa é a minha outra planilha, faz isso, né? Eu não tenho Raia Drogasil aqui, eu vou colocar Raia Drogasil aqui, só para a gente fazer as contas aqui e ver como ficaria, tá? Então, deixa eu abrir uma planilha nova. Quero fazer aqui que isso eu também estou fazendo recentemente, como falei, gostei bastante. É bom que também, quem quiser saber como que a gente faz, já fica aqui o exemplo. Então, eu só vou pegar, copiei do Profit, abertura máxima, mínimo, fechamento, né? Para quê? Para eu ter meus dados dos pavios, dos candles, e eu copio aqui. Ele não deixou, o que ele falou? Problema de segurança. Falha de segurança aqui, tá bom. Copiei, ok. E agora eu tenho um botão aqui, otimizar. Deixa eu fechar outro aqui, outro Excel, que ele fica comendo um tempo aqui. E aí aqui eu otimizo, eu escolho, ó, estou escolhendo os últimos 252 dias. O que ele está reclamando? Sei, ele escolhe os últimos 252 dias aqui e Raia Drogasil eu vou escolher daqui, ó, dessa parte que até aqui os candles estavam mais bonitinhos, né? Quantos candles tem aqui? 72 candles. Eu gosto de trabalhar com múltiplos de 21, né? Então 21 daria 84, 63 ou 84. Vamos colocar 63, porque 84 ainda não deu. Então isso aqui vai fazer uma otimização, ele vai procurar de entradas de 1% a 3% de ganho ou perda, vai otimizar isso. Cadê Hidrogasil? Eu não coloquei na aba aqui, né? Aqui, é isso que ele está reclamando. Vamos ver se é isso que ele estava reclamando. É isso, tá? É que eu não mudei o nome da aba aqui, ele precisa que mude o nome da aba além de mudar aqui. Então, ele vai otimizar isso aqui para ver qual é a melhor porcentagem de 1 a 3 que otimiza os ganhos aqui. Então vamos pegar, rodar aqui a otimização. A gente vê que ele fica mudando aqui, ó, né? O Excel vai mudando e vai achar o nível que é ótimo. E aí, para que eu faço isso? Eu rodo isso para eu saber, nos últimos 84 dias, qual teria sido o melhor percentual para entrar
na operação, né, que me daria mais retorno, tá? Então ele está rodando, está em 1,50, ele vai de 1 a 3, que eu coloquei os parâmetros lá na aba otimizar, e o loss ele vai de 1 até 4,5, que eu coloquei relação de 1 para 1,5 de ganho-perda. Eu já mostro na aba. Então deixa eu terminar aqui, está em 90%. Isso aqui demora um pouquinho, né? VBA é um pouquinho lento, mas acabando ele vai mostrar para a gente. Então essa é outra operação que eu comecei a fazer de arbitragem, né? De retorno à média, distorção, na verdade. Quando eu espero que o mercado distorça um pouco para eu entrar contra, né? Entrar contra a tendência, esperando o retorno à média. Ó, aqui, já com valores percentuais mais altos, são poucas as operações, tá vendo? Aí, ó, sumiu mais ainda. Ó. Só tem uma operação que teria feito. Eu não rodei para a Raia Drogasil, só vi que aproveitei que a gente estava olhando o ativo e já quis aproveitar e fazer esse teste. 2,90 vai acabar e ele vai colocar aqui o valor o valor ótimo nesse range aí, né? Por incrível que pareça, o valor melhor foi 1,10 e 1,43. Então, nesse período que eu olhei, o valor que melhor deu retorno é entrar com um corte de 1,10, ou seja, da abertura, se eu subir 1,10 eu vendo, se eu cair 1,10 eu compro, tá? E ele teria dado, ó, aqui, eu olho em 21 dias, né? Ele teria dado R$ 274, R$ 360. Aqui eu olho períodos de 21, mas aqui eu consigo olhar mensal, que fica mais interessante, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui não tem droga raia. Deixa eu colocar. Se eu colocar um X aqui, aqui ele olha mensal, que fica mais... Ó, nesse mês, do dia 1/9 a 1/9, teve 66, né? Que só teve, esse mês de setembro só teve um dia. Mas olhando agosto, R$ 266, R$ 248, R$ 342. Ou seja, qual o tamanho de mão que eu estava usando? Uma mão de 200, de 5 mil. Né? Então, com 5 mil você tirar aqueles valores, é um dividendo bom, né? Pensar em dividendo mensal, então isso aqui dividido por 5 mil, é o quê? É um dividendo de, né? Se eu pensar que você tem, dividido por 5 mil, ó, 5,32%, tá ótimo, né? 4,96, 6,84 por mês. Então, é essa ideia, né? Então, essa planilha faz essa otimização. Então, teria dado... Mas com esse 1%, tá vendo? Entra em bastante operação. Outra coisa que tem que ver, olha o custo operacional. Nesse último mês, vamos colocar o setembro só teve um dia, né? Isso é outra coisa para ver se vale o custo. Então, a gente tem até aqui, ó, 1/8. De custo operacional, deu R$ 43, certo? E de ganho foram 266. Então, deu líquido de ganho, deu 220, né? Ainda assim, compensa. Então, é isso que faz, tá? Então, você vê que é um par interessante e, normalmente, pares interessantes são esses pares que dão esses espinhos aqui, né? Tá vendo? Que tem pavio, tanto para cima quanto para baixo. Tem gente que fala que o melhor é operar sempre comprado. Na planilha, eu consigo filtrar também, ó. Aqui está compra e venda. Eu posso colocar só venda ou só compra, tá? Eu normalmente trabalho compra e venda, ou coloco isso no robô também e ele faz compra e venda, tá? Então é outra coisa para comentar. Aproveitei, já falei das duas planilhas. Essa planilha aqui também está à venda. Essa é mais simplesinha, mais baratinha, 6 conto. Também manda um Pix para mim, tá bom? E é isso. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostam do conteúdo, deem seu like, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? A gente está chegando a quase 500, então ajude o canal a crescer, monetizar
dentro em breve. Qualquer coisa, link na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.